Nesta sessão, nós vamos estudar a cena política nas sociedades capitalistas. Trata-se de um conceito da teoria política marxista, um conceito muito importante da teoria política marxista, que designa uma dimensão importante da luta política, que é o espaço onde atuam os partidos políticos, a organização política, as eleições, o parlamento, a disputa de ideias e de programas na sociedade capitalista. E essa dimensão da vida política, que é a dimensão, de resto, mais pública, mais aparente do processo político, sobre ela incidem várias concepções, e não só a concepção da teoria política marxista. Nós vamos, ao expor o conceito marxista de cena política, debater com essas outras concepções, como já fizemos para o caso do Estado, para o caso das classes sociais, etc. No caso aqui hoje, falando da cena política, nós vamos debater particularmente com uma outra corrente de pensamento político, que é o liberalismo, e uma teoria política, que é a teoria elitista ou neoelitista, porque, no caso, ambas, tanto o elitismo clássico quanto o neoelitismo, destoam claramente, fortemente, da concepção marxista de cena política. Aliás, a teoria elitista foi escrita num combate contra a teoria política marxista. Muito bem. Nós iremos recorrer, para analisarmos a cena política, iremos recorrer a dois temas que examinamos nas sessões anteriores, na penúltima e na última sessão. O primeiro tema foi o Estado capitalista. E aqui nós temos que nos lembrar da estrutura do Estado capitalista. É um Estado cujo direito, ao tornar todos os indivíduos sujeitos plenos de direito, é um Estado que cria a figura do cidadão e, nesse sentido, dissolve a percepção do pertencimento de classe de cada indivíduo, e é um Estado cujas instituições se organizam como instituições aparentemente universalistas, porque abertas, em tese, em teoria, no direito, ao recrutamento de indivíduos provenientes de qualquer classe social. Isso é fundamental para entender a cena política na sociedade capitalista. O segundo elemento fundamental para entender essa cena é o conceito de classes, frações de classe e conflitos de classe que estudamos na última sessão. Nós vimos a complexidade e a multiplicidade dessas classes e frações, tanto no campo das classes trabalhadoras ou classes dominadas, quanto no campo da classe dominante, ou seja, na sociedade atual, a burguesia. Vimos a complexidade da distribuição em classes e frações de classes, e vimos a multiplicidade de conflitos que essas divisões e subdivisões ensejam. E vimos também a possibilidade que elas abrem de alianças, frentes políticas, criando campos políticos distintos, como foi o caso no Brasil recente, um campo político neodesenvolvimentista representado pelos governos do PT, no qual se inseriam a grande burguesia interna, eu falei disso na última sessão, amplos setores da classe média, operária, camponesas e principalmente trabalhadores da massa marginal, e, de outro lado, o capital estrangeiro, a burguesia associada, a alta classe média, que compunham o campo neoliberal. Então, essa divisão em campos mostra, ao mesmo tempo, a multiplicidade de interesses. No interior desses dois campos havia contradições. Nós vamos ter oportunidade de voltar a falar disso
em ilustrações empíricas que faremos dos conceitos analisados e discutidos aqui. Nesses dois campos havia contradições internas, né? Mas a contradição principal durante um bom tempo foi um período importante, o período dos governos do PT, foi entre esses dois campos. Então a gente viu a complexidade dessa situação na última sessão. Então vamos ter de recorrer ao conceito de Estado capitalista, para fazer o resumo do que eu disse, vamos recorrer ao conceito de Estado capitalista e vamos recorrer aos conceitos de classe, frações de classe e conflitos de classe para entender a cena política dentro da teoria política marxista. E, ao fazê-lo, estaremos, como já dissemos, polemizando com o liberalismo e com o elitismo. Assim como para expor o conceito de poder, polemizamos com Michel Foucault, né? Para expor o conceito de Estado, polemizamos com o Max Weber e assim sucessivamente. Muito bem. De onde devemos partir para entender o conceito de cena política na teoria política marxista? Devemos partir de uma característica geral, um princípio epistemológico e metodológico geral do marxismo, que consiste em distinguir na realidade econômica, política e social dois níveis interligados. Um nível que podemos denominar superficial e aparente, e um outro nível que podemos denominar fundamental e oculto. Eu estou evitando utilizar o par conceitual essência e aparência. Por quê? Porque esse par conceitual essência e aparência sugere que tudo está na essência e a aparência é mera ilusão e mero engano e sequer faria parte da realidade. Estou querendo evitar esse erro que é sugerido pelo par conceitual essência e aparência. Mas quando eu falo de dois níveis da realidade, um superficial e aparente, outro fundamental e oculto, estou me referindo ao fenômeno que normalmente se designa como a relação entre essência e aparência. Tá certo? A partir desse princípio epistemológico da análise marxista, a análise social e, portanto, também a teoria política marxista promove, ao analisar a realidade, promove uma ação, digamos assim, para usar uma metáfora, de desmascaramento. Desmascaramento significa o seguinte: as coisas, as instituições políticas como o Estado, a cena política, como é esse espaço onde atuam os partidos políticos, fazem a luta de ideias em torno de diferentes programas políticos, a cena política, o Estado, não são aquilo que parecem ser. De tal modo que a tendência do senso comum é permanecer nessa superfície aparente e se deixar iludir, se deixar enganar por esse nível aparente e superficial da realidade, ignorando um nível fundamental que é ocultado por essa aparência. A função da teoria política marxista, que é o caso do qual estamos tratando aqui, por isso que eu digo, é de desmascarar, no caso, a cena política e apresentá-la tal qual ela é, e não tal qual ela parece ser. Por que é necessário isso? Porque as classes dominantes, e inclusive a pequena burguesia, não aparecem como tais na cena política. A ideia geral é a seguinte: esse espaço onde se degladiam os partidos, onde se debatem as ideias programáticas sobre política externa, econômica, social, política de costumes, esse terreno, ele é uma espécie
de superestrutura de uma base econômica e social que são as classes, os interesses de classe, os conflitos de classe. Vamos dizer, a infraestrutura da cena política são os interesses e conflitos de classe. Mas isso não aparece na cena política. Nós temos, então, que despir a cena política dos seus próprios termos para revelar essa realidade profunda e oculta. Nessa cena política, eu disse, as classes dominantes, inclusive a pequena burguesia, que não é uma classe dominante, não aparecem como tais na cena política. Mas a classe operária, sim, ela aparece e deve aparecer como tal na cena política. Nós estamos, quando eu digo a classe operária, é porque, de fato, é apenas a classe operária que tem, nós veremos aqui, que tem essa condição. Mas sempre num país como o Brasil, que é um país de capitalismo dependente, um país submetido ao imperialismo, um país que ainda possui tarefas democrático-burguesas a serem realizadas, nós temos que pensar a classe operária em aliança com outras classes populares que já citei na última aula. Mas por que a classe operária aparece de um modo diferente? De novo, temos de recorrer ao conceito de Estado capitalista. Porque nós vimos, o Estado capitalista provoca um efeito ideológico de atomização da classe operária, a dissolve como classe. E provoca um outro efeito ideológico, que é o efeito de apresentar o Estado como representante de um suposto interesse geral, no qual estaria incluída a classe operária. Organizar a classe operária significa romper, significa superar esses dois efeitos ideológicos provocados pelo Estado capitalista. Significa o quê, então? Significa afirmar a classe operária como classe, como coletivo, anulando o efeito de isolamento. Significa fazer da classe operária um coletivo politicamente organizado que perceba no Estado uma instituição inimiga que deve ser destruída e, portanto, libertar a classe operária do efeito de representação da unidade. Então, o único modo de representar a classe operária é apresentando-a de modo aberto e explícito na cena política. É a classe operária afirmando-se como classe, com interesses específicos e antagônicos ao capitalismo e ao próprio Estado capitalista, a classe operária aparecer como tal. Aparecer como tal significa contrarrestar os efeitos ideológicos do Estado capitalista, e aparecer como tal significa que o Partido Operário não dissimula sua natureza de classe. O Partido Operário se apresenta abertamente como um partido de classe, diferentemente dos partidos burgueses e dos partidos pequenos burgueses, que se disfarçam, digamos assim, não quero que o termo sugira que se trata de algo consciente e manipulado, mas que se disfarçam, se fantasiam em representantes dos cidadãos e do interesse geral. Interesse geral que, inclusive, do ponto de vista da teoria política marxista, é uma ficção, porque não existe interesse geral que unifique todas as classes. Então, o Partido Operário se apresenta desse modo distinto na cena política. E, isso é muito importante, ao se apresentar assim, ele lança uma luz nova sobre a cena política. Uma cena política na sociedade capitalista, onde não haja um partido operário organizado, ela é opaca para a grande maioria da população. Os partidos aparecem como se fossem aquilo que eles dizem ser. Partido da Social-Democracia Brasileira. É um partido que entende que o progresso econômico, a riqueza social vai crescer se nós implantarmos um Estado mínimo, um Estado que não interfira no livre jogo das forças de mercado, que é o que permitirá
a volta da confiança, dos investimentos, do crescimento, etc, etc, etc. O PSDB é isso. É um partido que defende essas ideias, esses valores. Os cidadãos que estiverem convencidos da procedência desses valores e dessas ideias se perfilarão, votarão, apoiarão no PSDB. E assim sucessivamente. Se não há um partido operário organizado, a possibilidade dessa aparência ter um impacto amplo e profundo na sociedade é muito grande. Agora, se há um partido operário organizado, ao se afirmar abertamente como um partido de classe, eu digo que ele lança uma luz nova sobre a cena política, porque ao se declarar como um partido de classe, isso significa, forçosamente, declarar os demais partidos como partidos das classes inimigas e, portanto, desvendar a natureza de classe dos demais partidos. Então, o operariado organizado, aqueles operários que se organizarem nesse partido, ou que se aproximarem desse partido, verão e enxergarão a cena política sob essa luz nova, como uma cena na qual hajam partidos que representam, cujos programas, a despeito daquilo que está manifesto nesse programa, mas que está de modo oculto, contido nas propostas práticas desse programa, porque nos programas políticos é necessário distinguir também um nível superficial e aparente, que são as grandes proclamações de princípio, de um nível mais profundo e oculto, no qual o partido faz propostas práticas, né? Por exemplo, uma declaração: vamos restaurar o livre jogo das forças de mercado. Como? Privatizando a petroquímica, a eletricidade, etc. Tá bem, então vamos privatizar. O que acontece quando você privatiza? O grande capital monopolista privado compra essas empresas. Então você não está restaurando o livre jogo das forças de mercado, coisa nenhuma. Você está passando do monopólio estatal para o monopólio privado. Então a proposta prática desmascara a declaração geral de princípio. Esse jogo tem todo o discurso ideológico. E na medida que haja um partido operário organizado, segmentos sociais cada vez mais amplos poderão perceber essa natureza profunda da cena política, né, onde onde os partidos mais importantes, que têm uma função orgânica, representam interesses de classe. Digo isso porque fiz essa ressalva pelo seguinte, porque esse nível que é a cena política tem a sua especificidade, que transcende o resultado mecânico do conflito de classes. Você tem determinados sistemas partidários que se constituem. No caso do Brasil, a eleição em 2 turnos. A eleição em 2 turnos permitiu, ensejou a eleição em 2 turnos para cargo executivo e a eleição proporcional para cargos legislativos são sistemas eleitorais, ambos, que estimulam a criação de partidos e permitem a reprodução, a permanência de partidos que existem, mesmo quando pequenos. Por quê? Porque a eleição em 2 turnos para cargo executivo significa o seguinte: no primeiro turno, eu estou livre para apresentar o meu candidato, porque eu tenho um segundo turno no qual eu posso retirar a candidatura para apoiar um eventual candidato que eu considere menos ruim. Fosse um turno só, os pequenos partidos, os partidos médios, ponderariam muito mais antes de lançar candidato, porque poderiam fazer o seguinte cálculo político: eu lanço um candidato, divido votos e corro o risco de um neofascista vencer a eleição. Então, não lança candidato próprio. É o primeiro passo para esse partido começar a perder força. Então, o sistema em apenas um turno seleciona e tende a reduzir o número de partidos. O sistema em 2 turnos, ao contrário, enseja
uma multiplicação e uma longevidade aos pequenos e médios partidos. O mesmo acontece com a representação proporcional no nível legislativo, não é? Se a representação é proporcional, os candidatos de um pequeno e médio partido somam votos e podem obter, não havendo cláusula de barreira, podem obter representação no Congresso e, portanto, podem funcionar mais ativamente como partido político, ter uma existência política mais ativa e participando com eficiência do processo eleitoral. Então, você tem características específicas do sistema partidário que podem, dizia eu, ensejar a multiplicação ou a redução do número de partidos. No caso do sistema eleitoral e brasileiro, que eu me referi rapidamente aqui, a análise deveria ser mais detalhada. No caso do sistema eleitoral brasileiro, ele facilita a multiplicação dos partidos. E essa multiplicação dos partidos, agora é o segundo ponto da minha análise, possibilita ou enseja também a criação de sinecuras, cliques, pequenos partidos que são aquilo que se denomina fisiológicos. São partidos fisiológicos que atendem fundamentalmente os interesses dos políticos que estão dentro desses partidos e eles trocam apoio aos governos por verbas, cargos, benesses do aparelho de Estado, né? Isso existe. Então você não pode falar que um partido como esse representa uma fração de classe. Eu posso dizer que ele representa a classe burguesa em geral, porque a política fisiológica permite a reprodução da dominação capitalista. Ele não é desprovido de ideologia. O Max Weber se refere a esses partidos como partidos de patronagem e diz, são os partidos sem ideologia. E você tem outros tipos de partido que seriam partidos com ideologia. Não, os partidos de patronagem também possuem uma ideologia. Se subir ao poder, se for constituído um poder operário popular no Brasil, muitos desses pequenos partidos fisiológicos, ou a totalidade deles, vai se voltar contra esse poder. Vai deixar de ser fisiológico e vai deixar de ser governista. Ao fazerem isso, revelam que tem uma ideologia. Quer dizer, eles apoiam os mais diferentes tipos de governo dentro de um espectro político delimitado. Mas então eu dizia, os partidos, eu usei uma expressão do Gramsci, os partidos orgânicos, aqueles que têm uma relação mais consolidada com a sociedade, e geralmente são os principais partidos, esses partidos representam interesses de classe, de frações de classe, e a luta entre eles representa a luta entre essas classes e frações. Mas você pode, dependendo do sistema partidário, gerar partidos que, como esses, poderíamos denominar inorgânicos, né? Que não têm uma relação de representação forte com esta ou aquela, com este ou aquele segmento social. Essa análise da cena política, na qual o analista busca detectar a origem de classe dos grandes partidos políticos, que classes ou frações eles representam, era uma análise muito corrente, muito presente na década de 1900, entre 1950 e 1980. Vamos pegar do pós-Segunda Guerra até a eleição do Reagan e da Thatcher para presidente e primeiro-ministro dos Estados, primeira-ministra dos Estados Unidos e da Inglaterra, que marca, digamos assim, o início da era neoliberal. O neoliberalismo já tinha começado no Chile e na Argentina antes, mas eram países de capitalismo periférico, não tiveram a repercussão que teve a vitória do Reagan e da Margaret Thatcher. Digamos que
o Chile, como muitos dizem, né, o Chile e a Argentina foram laboratórios dos economistas da Universidade de Chicago. Né? Então, nesse período, que foi um período em que a classe operária permanecia, e também a classe média, organizada nos grandes partidos socialistas e comunistas na Europa Ocidental, em vários países da América Latina, né? Por exemplo, o caso do Chile, que tinha um partido socialista e um partido comunista muito fortes, que inclusive organizaram um governo, né, de esquerda, que foi o governo Salvador Allende, que tinha o objetivo explícito de realizar uma transição pacífica e parlamentar ao socialismo. Era um governo muito mais avançado que os governos de esquerda ou centro-esquerda na América Latina de hoje. Nesse período, então, esse tipo de análise, que consistia em procurar despir a cena política dos seus próprios termos, desmascarar o discurso desses agentes políticos, mostrar que a cena política é uma espécie de superestrutura, de uma infraestrutura que é o conflito de classes, esse tipo de análise era muito corrente, muito presente, como eu vinha dizendo. À medida que entramos no período do modelo capitalista neoliberal, que é um modelo sob direção do capital imperialista e dos segmentos mais reacionários da burguesia dos países dependentes, na medida que entramos nessa nossa nova fase histórica, em que o movimento operário socialista entrou em crise, esse tipo de análise foi para a periferia do debate político e do debate teórico. E mesmo organizações de esquerda, ou até socialistas, passaram a contrabandear para o campo socialista e popular a análise superficial e enganosa da cena política. Né? Então é muito comum nós vermos no debate, nas organizações populares, nas organizações socialistas, o debate que vai analisar o governo do Lula, a crise política, o governo Temer, e apresenta o processo político desse período como uma disputa entre o projeto desenvolvimentista, ou o projeto popular, e o projeto neoliberal. Não procura se perguntar quais interesses específicos de classe esse tal projeto neoliberal representa. Não procura se perguntar quais interesses específicos de classe o projeto neodesenvolvimentista ou desenvolvimentista representa. Atém-se ao nível da doutrina, que é aquilo que já aparece no discurso dos partidos. Para isso não precisamos de teoria científica nem de analista para esclarecer a realidade do processo político, porque já está escrito lá no próprio programa do PT, do PSDB, do PMDB, etc. Não é? Então, por causa disso, é principalmente importante nós destacarmos num curso introdutório sobre a teoria política marxista a importância dessa análise específica que o marxismo faz da cena política. Não é? Na análise da cena política, o marxismo só se inicia quando essa análise evidencia o vínculo entre esses partidos, esses programas e essa luta de ideias, de um lado, e, de outro lado, os interesses, as classes, as frações de classes, seus interesses e os conflitos entre elas. Né? Uma última observação sobre essas questões gerais. A cena política, eu disse, é uma dimensão muito importante do processo político e é também a dimensão mais visível do processo político. É aquilo que mais aparece nos jornais, mais aparece na imprensa, é aquilo sobre o que todos possuem mais informações. Mas não é o único local onde se dá a luta política. A luta política se dá também
e no caso da luta no interior da classe capitalista, entre as frações burguesas, se dá também no interior do aparelho de Estado, no interior das instituições do Estado. E essa é uma dimensão da luta política sobre a qual temos menos informações, que aparece menos na imprensa, até porque boa parte da burguesia tem motivos especiais para agir apenas no interior da burocracia de Estado e não principalmente na cena política. No caso de um país como o Brasil, que é um país de presidencialismo autoritário, na qual o Congresso Nacional tem uma função uma função política muito secundária. Agora, no decorrer da crise política, o Congresso Nacional começou a adquirir funções mais importantes, passou a ter um peso político maior. Muitos observadores dizem: estamos caminhando para um parlamentarismo, um semiparlamentarismo. Isso não tem nada a ver nem com parlamentarismo, nem com semiparlamentarismo. Simplesmente significa que está assumindo algumas funções que normalmente, por exemplo, o Congresso norte-americano, que é um regime presidencialista, assume. O que nós tínhamos de diferente aqui era que o presidente da República governava exclusivamente por medidas provisórias. Foi assim com o Fernando Henrique, foi assim com o Collor, com o Sarney, com o Fernando Henrique, com o Lula, com a Dilma, com o Temer. Agora o Congresso Nacional está assumindo, digamos assim, funções políticas mais importantes, mas isso não tem nada a ver com parlamentarismo. Parlamentarismo com chefe de governo eleito com prazo de mandato determinado, isso não existe. Para depor esse governo só através de um processo de impeachment, e não porque ele perdeu a maioria política, e sim porque cometeu um crime de responsabilidade. Isso não tem nada a ver com parlamentarismo. Né? Mas voltando, principalmente num país como o Brasil, em que a presidência da República concentra muitos poderes, essa ação da burguesia diretamente nas instituições do Estado ganha importância ainda maior. Mas eu dizia, tem segmentos da burguesia que têm motivos específicos para agir preferencialmente no interior do Estado. Vou citar dois: o capital estrangeiro e o segmento financeiro. O capital estrangeiro por quê? Porque, como todo Estado capitalista é um Estado nacional, aliás, esse seria um tema importante para debate. Houve uma época na década de 90, início da década de 2000, em que o Estado, se falava no declínio do Estado Nacional. Hoje se escreve menos sobre isso, mas se falava no declínio do Estado Nacional. Eu, diferentemente, penso que todo Estado capitalista é um Estado nacional. É impossível, no plano teórico, e, portanto, é impossível, em geral, conceber um Estado mundial. Por quê? Porque o desenvolvimento do capitalismo é desigual, o desenvolvimento das forças produtivas é desigual, as relações de classe nas diferentes regiões são desiguais. Então, o Estado capitalista é sempre um Estado nacional, portanto, poderíamos até utilizar a expressão Estado capitalista sempre no plural, os Estados capitalistas, não é? Mas, eu dizia, o capital internacional tem motivos especiais para agir às sombras, ou agir nas sombras, né? Às escondidas. Porque, como todo Estado capitalista é um Estado nacional, existe a ideologia nacionalista, que varia de uma classe para outra e de um período histórico para outro, como já me referi, e essa ideologia está difusa de modo amplo nas sociedades capitalistas modernas. Então, o capital internacional não pode agir de maneira aberta. Aparecer na imprensa, afirmando explicitamente que é a favor das privatizações, porque isso permitirá que o capital internacional se apodere de empresas brasileiras. Quer dizer, esse tipo de discurso realmente não pode ser feito. Bate numa resistência, numa desconfiança difusa em toda a sociedade.
O capital financeiro também, a imagem do capital financeiro é muito negativa junto aos trabalhadores. Se vocês compararem com a imagem do industrial, perceberão isso facilmente. O industrial, eu falei disso quando falava das classes sociais, o industrial ele pode se apresentar como, apesar de capitalista, como classe produtora, como eles gostam de afirmar, né? Eles não são uma classe produtora. Quem produz é o trabalho, eles não trabalham, eles são proprietários do capital. Mas são proprietários do capital produtivo, do capital investido na produção. E a indústria é vista como um progresso tecnológico, etc. Então é muito mais fácil defender abertamente os interesses da indústria, porque ele encontrará receptividade em amplos setores populares. Então, também por isso, uma parte importante do processo político se passa no interior da burocracia de Estado, longe das vistas do público. Eu queria aqui dar 2 exemplos. A ação da burguesia interna no BNDES. O BNDES se converteu, que é uma instituição do Estado brasileiro, um banco público, se converteu num centro de poder da grande burguesia interna e particularmente de um segmento da grande burguesia interna, que é o segmento ligado à atividade produtiva. Então, toda a política do BNDES foi no sentido de fortalecer o segmento produtivo da burguesia da burguesia interna, sob os governos do PT. Financiamento das grandes empresas nacionais com juros subsidiado, fortemente subsidiado, compra de ações das empresas nacionais para fortalecê-las por intermédio do BNDES e lançamento dessas empresas nacionais na África, no Oriente Médio, no restante da América do Sul, para que elas ampliassem seus investimentos, seus mercados em nível internacional. Não é por outro motivo que o governo Jair Bolsonaro, que é um governo que representa prioritariamente os interesses do capital internacional e da fração da burguesia brasileira integrada a esse capital, faz do BNDES um alvo de sua ação. Ele fala numa caixa preta do BNDES. Acabou de demitir o Joaquim Levy da presidência do BNDES, porque o Joaquim Levy estava, ao que tudo indica, relutante ou um tanto sem iniciativa de fazer aquilo que o Bolsonaro diz que é necessário fazer, abrir a caixa preta do BNDES. O que significa abrir a caixa preta do BNDES? Significa o seguinte: com a Lava Jato nós já levamos à falência as empresas nacionais de engenharia, agora com o BNDES nós podemos levar à falência outras empresas nacionais, como demanda o capital internacional e a fração da burguesia brasileira integrada a esse capital. Nós temos aí uma luta de frações que se traduz como uma luta entre instituições do Estado. Por exemplo, entre a Lava Jato de um lado, que representa assim o capital internacional, e os documentos sobre a assistência, o apoio, o estímulo que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos deu aos juízes e promotores da Lava Jato são cada vez mais públicos, quanto mais se revelam os documentos, as trocas de informação, os convênios, os cursos de formação entre o Departamento de Justiça e a equipe de juiz e procuradores da Lava Jato. Então, a Lava Jato agiu como representante do interesse do capital internacional e da burguesia associada. A Lava Jato combateu a Petrobras, que era, além do BNDES, outro centro de poder da grande burguesia interna. Por que a Petrobras era um centro de poder da grande burguesia interna? Em primeiro lugar, porque a própria Petrobras é uma empresa privada de capital majoritariamente nacional e, portanto, é uma empresa nacional. Em segundo lugar, porque a Petrobras tinha estabelecido a política de compra local. Havia uma legislação proveniente dos governos do PT
de compra de 65% dos equipamentos e dos serviços pela Petrobras, 65% deviam ser realizados no mercado brasileiro, produção e serviços locais. Isso permitiu a recuperação daquilo que o governo Fernando Henrique Cardoso tinha destruído, que foi a indústria naval. O governo Fernando Henrique desmontou a indústria naval brasileira. Os governos do PT, com essa política de conteúdo local, como se chamava, recuperaram a indústria naval. Em 2003, tinha 4 mil postos de trabalho na indústria naval, quando Lula assumiu. 10 anos depois, tinha 100 mil postos de trabalho. Então, a política de conteúdo local recuperou a indústria naval brasileira, graças à ação da Petrobras. A Petrobras era também uma instituição que se converteu num centro de poder da grande burguesia interna. A Lava Jato, ao atacar a Petrobras, assistida no plano dos recursos humanos, financeiros, etc., informações, logística, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, funcionou como um braço do capital internacional atacando a burguesia interna. Então nós temos nesses 3 casos citados, BNDES, Lava Jato, Petrobras, um exemplo de como o conflito de frações pode se converter num conflito entre instituições do Estado. Digamos, o judiciário de um lado, a Lava Jato o judiciário de um lado, a Petrobras de outro. Claro, o observador superficial, que não detém os conceitos da teoria política marxista, vai circunscrever esse conflito, vai tratá-lo como um conflito entre pessoas, entre correntes de opinião, entre homens de bem e corruptos. É assim que esse conflito é tratado na imprensa. Nós aqui estamos dando um outro tratamento. Nós estamos dizendo que representa algo que não está explícito, que são os interesses e o conflito entre as frações burguesas. No caso, não na cena política propriamente dita, mas no interior da burocracia de Estado.